Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, dia 27 de agosto, nós celebrávamos Santa Mônica, a mãe do santo que celebramos hoje, Santo Agostinho. Santa Mônica que rezou 30 anos pela conversão do filho, mas nunca desanimou. Um dia ela se encontrou com Santo Ambrósio, um grande bispo, e ele disse para ela: Mônica, tuas lágrimas que hoje caem não passarão em vão. Cada lágrima dessa, diante de Deus, não passará despercebida. Mônica, cada lágrima dessa, um dia será revertida em alegria. E Santa Mônica confiou e rezou 30 anos pela conversão do filho. E hoje aqui estamos nós, dia 28 de agosto, celebrando o filho de Mônica, Santo Agostinho. Foi bispo de Hipona, na África, um grande bispo, homem inteligentíssimo, homem culto, homem santo, homem de Deus. Talvez podemos até mesmo comparar Santo Agostinho, se assim pudermos, compará-lo com o apóstolo Paulo. Naquele tempo era Paulo, e no tempo de Agostinho era ele mesmo. Como queríamos hoje tantos Paulos e Agostinhos, homens cultos, inteligentes, homens decididos, homens fervorosos na fé, homens que realmente pregaram Cristo, destemidos. Paulo em sua época e Agostinho na sua. E hoje aqui estamos nós. Ontem celebrávamos Santa Mônica e hoje Santo Agostinho. Estamos celebrando porque pedimos a intercessão dele, a intercessão dela. Celebramos porque pedimos por tantas mães como Mônica. E também pedimos por tantos jovens como Agostinho. Agostinho que teve uma vida tão desregrada, uma vida tão tortuosa, uma vida de tantos prazeres, uma vida de hedonismo. Santo Agostinho, um menino que as pessoas olhavam e diziam: meu Deus, como pode ser assim? Tão dado ao mundo, tão dado às coisas do mundo, tão entregue aos prazeres da carne. E chegou o momento de Agostinho. Depois de 30 anos, sua conversão chega. E sua mãe não desanimou. Ela trouxe aquelas palavras de Ambrósio para o coração dela como se fossem uma profecia. E realmente foi, porque se cumpriu. Mônica, Mônica, tuas lágrimas não vão passar em vão. Porque é impossível Deus olhar tantas lágrimas de uma mãe e deixar passar despercebido. Foi isso a profecia de Ambrósio na vida de Santa Mônica. Meus filhos, existe uma frase escrita por Santo Agostinho, que essa frase, ela me acompanha há muito tempo, há bastante tempo. E Santo Agostinho, na sua conversão, ele chegou a dizer assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. E essa frase de Agostinho, ela me marcou muito quando eu tinha aproximadamente 14, 15 anos, quando eu li pela primeira vez os escritos de Santo Agostinho, um dos famosos livros dele, Confissões de Santo Agostinho. E quando eu abro, era justamente nessa página tão conhecida de muitos, esse poema de Santo Agostinho: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. E essa frase de Agostinho, esse poema dele, é uma realidade. E o mais impressionante é que o próprio Deus também está à nossa procura. Sim, não é somente o nosso coração que anda inquieto pela ausência de Deus, procurando Deus, mas também o coração do próprio Deus se torna inquieto. O coração do próprio Deus se torna ansioso por você e por mim, porque Deus anseia para nos encontrar. Deus anseia para estar conosco. Deus tem desejo que a gente o escolha para descansar nele, como Agostinho conseguiu. Meu coração só encontrará repouso em ti, Senhor.
tantas são as vezes que eu já me peguei pensando, como que o Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, pode me amar a ponto de ficar me esperando. Quantas vezes já pensei nisso? Esperar meu tempo, esperar as minhas lentidões, esperar o meu querer, esperar os meus caprichos. Como pode o Altíssimo concentrar toda a atenção dele em mim, que sou tão pequeno? Esperar a minha volta para o seu aprisco, para o seu rebanho, para o aprisco da misericórdia e do seu amor. Por tantas vezes a gente deixa o Senhor nos esperando. Por tantas vezes a gente se esquece das nossas conversas com Ele, dos momentos em que Ele esteve tão presente, dos momentos em que você disse, Ele está comigo, mas com a correria da vida e aquilo que rouba o nosso coração de Deus muitas vezes, faz com que a gente esqueça dos momentos mais felizes que já tivemos com Ele, das melhores conversas, dos melhores desabafos, das melhores intimidades que em algum momento você já teve com o Senhor. Tudo bem, talvez por vergonha, por medo, pela correria da vida, por causa dessas coisas, a gente não deixa que a misericórdia do Senhor venha ao nosso encontro para nos levar onde é o nosso devido lugar, descansar no Senhor. Talvez não foram raras as ocasiões em que nós preferimos carregar os nossos fardos ao invés de aceitar o fardo suave e leve do Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Quantas vezes preferimos carregar os nossos pesos do que preferir carregar o fardo leve do Senhor, como diz o Evangelho. Se essas nossas mancadas, se essas nossas fraquezas e atitudes fossem praticadas contra qualquer outra pessoa, com certeza essa outra pessoa não queria mais nos ver, não queria mais nos esperar, não teria paciência conosco. Afinal, quem insistiria ou continuaria procurando um traidor? Quem iria ficar investindo numa pessoa que só mente, que só trai, que é infiel, que está preocupado apenas com seus próprios interesses? Quem investiria numa pessoa dessa? Mas nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de Deus. Estamos falando daquele que nos ama, nos amou na cruz, nos amou de uma maneira incrível, a ponto de entregar o seu próprio Filho para a nossa salvação, por amor. Agora, é bom pensarmos um pouco, e por que precisamos nos encontrarmos por Deus? A resposta é simples, porque enquanto criaturas, nós temos dentro de nós um lugar no nosso coração, reservado especificamente para o Criador. No nosso coração existe o espaço da família, o espaço do trabalho, o espaço dos meus sonhos, dos meus sucessos. Tudo isso Deus já preparou o nosso coração como Ele queria. Mas existe um lugar que ninguém pode habitar. É por isso que somos tão angustiados, por isso que vivemos tão duvidosos, por isso que o nosso coração é tão incerto, por isso que não queremos acreditar em Deus, acreditar nas coisas, acreditar nas pessoas, porque nós insistimos em preencher esse lugarzinho do nosso coração que pertence só a Deus, com outras coisas. Deus é tão sábio, Deus é tão amor, que Ele foi capaz de criar um coração para nós, onde tivesse espaço para tudo e para todos, inclusive para Ele. Mas se a gente começar a trocar os lugares, os espaços, nós vamos ficar sempre em dúvida, vamos ficar sempre ansiosos, vamos ficar sempre faltosos com nós mesmos, porque existe um lugarzinho que
pertence ao Senhor. Um lugar que somente pertence a Ele e permanecerá vazio. Vai permanecer vazio enquanto não preenchermos com Deus. Um lugar que anseia pelos cuidados dEle e somente dEle. Não é por acaso que hoje você veio a essa missa. Não é por acaso que ontem celebrávamos uma mãe que chorava por seu filho há 30 anos. E não é por acaso que hoje nós celebramos um filho chamado Agostinho. E nesse filho nós queremos ver tantos filhos que tinham uma vida desregrada como Agostinho. Agostinho era um grande filósofo, um homem conhecedor da filosofia. Mas ele questionava Deus. E chegou um momento que caiu por terra toda a filosofia de Agostinho. Porque ele fez uma experiência profunda com o Senhor. Um homem daquele calibre se rendeu ao amor de Deus, à misericórdia do Senhor. Eu queria dar um exemplo. Suponhamos que você conseguiu comprar o mais novo, o mais atual, o mais potente dos celulares. Um aparelho caro, complexo, ultramoderno. E é evidente que esse aparelho que você comprou, ele tem um valor para você. Tem uma grande importância. Afinal de contas, foram meses juntando dinheiro, né, para pagar esse celular e para comprá-lo. Porém, no decorrer do dia a dia, você percebe que o aparelho está apresentando um mau funcionamento. Acredito que você levará o seu aparelho para um técnico. Mas você não vai entregar um aparelho tão caro na mão de qualquer pessoa. Você vai levar no lugar certo, para a pessoa certa, que tem toda uma técnica para mexer ali. Só que antes de você levar para um técnico, sempre se orienta que você leve ao fabricante, a quem mexeu primeiro, a quem criou aquele celular. E você certamente vai procurar o fabricante, porque ninguém conhece melhor o produto do que quem fez. Foi o fabricante quem projetou aquelas peças, escolheu os encaixes, testou o funcionamento. Ninguém saberá cuidar melhor primeiro do que o fabricante. Pois bem, se nós temos esse zelo pelas coisas materiais que podem ser substituídas por outras coisas, por que quando se trata do nosso próprio coração, nossa tendência é procurar soluções fáceis? Deixar que qualquer coisa entre no nosso coração, que qualquer sentimento invada o nosso coração. Porque quando nos sentimos perdidos, tropeçando pela vida, cansados, tristes, defeituosos, nós não deixamos ser encontrados pelo nosso Criador, entre aspas, pelo nosso fabricante, que nos conhece melhor do que qualquer um, nos conhece melhor do que qualquer pessoa. Que obra-prima você é. Quando lemos no Antigo Testamento sobre a criação do mundo, vemos que todas as coisas foram criadas a partir do poder da palavra de Deus. Deus disse, fiat lux, e a luz se fez. Fiat, e tudo foi feito. Mas quando chegou a vez de criar o ser humano, criar a mim e a você, Deus quis muito mais do que falar, fiat, faça. Ele quis nos tocar. Ele quis nos formar com as suas próprias mãos. Deus assim fez, porque você e eu somos inestimáveis diante de Deus. Temos um valor diante do Senhor. E Ele quer que nos cuidemos. Ele deseja reparar os nossos danos, os nossos defeitos. Ele quer reparar os danos que falsos criadores tentaram arrumar em nós. Ele quer te encontrar com a sua misericórdia. Voltemos àquela frase de Santo Agostinho: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em ti. Não tenha dúvida, meu filho, minha filha, nosso conserto está no Senhor.
que nos deixemos ser encontrados pela sua misericórdia, que insiste em nos procurar. Seja por uma palavra de um amigo, seja por uma exortação, seja por um conselho, seja pelo próprio evangelho, seja pela oração de alguém que intercede, que reza por você, como Mônica rezou pelo filho Agostinho, seja pela pregação de hoje. Deus quer te encontrar. Deus está incansavelmente querendo te encontrar. Ele está ansioso para te revelar a experiência que você pode ter com Ele. Essa experiência que consiste em caminhar lado a lado com o Criador de tudo. Eu nunca ouvi dizer que alguém se queimasse com a palavra fogo. A gente se queima com fogo. É preciso fazer a experiência, tocar. Não basta só ouvir falar do fogo. Eu nunca ouvi dizer que alguém se embriagasse com a palavra vinho. Se embriaga com vinho. É preciso tomá-lo. Eu nunca ouvi dizer que alguém que tirou nota 10, a nota máxima, numa prova teórica de natação, sabe tudo sobre nadar, sabe tudo sobre diafragma, respiração no pulmão, todas as posições necessárias dentro da água. A pessoa tirou nota 10, mas se ela não entrar na água, ela nunca vai saber o que é nadar. Vai continuar na teoria. Muito mais do que falar de Deus ou escutar alguém falar de Deus, é querer, é desejar ter experiência com Ele. E tenha certeza, se dermos espaço, Deus vai agir. Se dermos espaço, Deus vai nos procurar e nos encontrar. Como também nós. Um coração parecido como o de Agostinho. Quantas vezes eu me pego assim, um coração parecido com o dele. Senhor, meu coração anda inquieto enquanto não repousar em Ti. Tantas coisas querem nos deixar inquietos. E entre essas coisas que o próprio mundo quer colocar sobre nós, também existe a inquietação de querer conhecer a Deus, de desejar a Deus. Não tente matar a saudade que você tem de Deus com as coisas do mundo que não vai preencher. Se fosse assim, tantas pessoas milionárias seriam totalmente felizes e não infelizes. Tantas pessoas que já chegaram no topo do sucesso, que qualquer ser humano desejaria chegar, e talvez não são felizes, como conhecemos casos de pessoas que não são felizes. Como aquele cientista que disse, depois que alcançou o auge do sucesso, o cientista disse: passei minha vida toda fazendo dos homens deuses e me esqueci que Deus um dia se fez homem. Passei a minha vida toda fazendo dos homens deuses e um dia eu me esqueci que Deus se fez homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.